pela gente, retornando aqui à aula de IDS. Agora nós vamos ver a parte prática, né? Nós vamos ver exemplos práticos de como é que a gente monta um arquivo IDS para a gente mandar para o cliente, né? Ou utilizar com nossos clientes internos mesmo, utilizar dentro do nosso fluxo de trabalho para fazer auditoria dentro do IFC. Então, para isso, a gente vai utilizar o Blender, né? Então, eu estou com o Blender aqui, e com esse arquivo aqui, IFC, que é um exemplo que tem disponível aqui na internet, né? Mas você poderia testar com qualquer outro arquivo. Esse arquivo aqui é um arquivo na versão 2x3, né? Tá na versão 2x3, e a gente vai utilizar aqui o verificador de IDS do Blender Beam. Eu estou aqui em janeiro de 2023, né? Estou com a versão mais atual do Blender Beam. Do Blender pode ser que altere alguma coisa, dependendo de quando você vai ver esse vídeo, mas a ideia é que ele esteja sempre evoluindo, né? Eu não vou entrar em detalhes de como é que você mexe com o Blender e tal, isso fica para próximos vídeos que eu pretendo colocar no meu canal do YouTube, então se inscreva no meu canal do YouTube se você não é inscrito, e aí eu vou falar um pouco mais do Blender Beam, né? Como é que você não só edita arquivo IFC, como você também pode modelar, construir sua modelagem do zero. Bom, então, voltando lá para o nosso exemplo, né, nós vamos pegar aqui alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês seria isso aqui. Eu quero estabelecer uma especificação, um requisito, que é que todas as minhas paredes que têm um atributo name igual a... Aqui eu estou pegando do exemplo, né? Está em inglês, né? Basic Wall Buildings, né? Sei lá, não sei nem se isso aqui é um modelo alemão, mas escrito em inglês, né? Não sei. Qualquer IFC Wall que tenha, na verdade, esse nome, ele deve ser externo. Então, todas as paredes que têm esse nome devem ser externas. Aqui não importa muito por que eu estou fazendo isso, mas é mais para mostrar um IDS simples, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, então, eu tenho que trabalhar aplicabilidade e requisito. A minha aplicabilidade, eu vou pegar um entity, eu quero pegar paredes, né? Então, vai ser entity, e aí vai ser tag name, o name dessa minha entidade é FC Wall Standard Case, porque eu estou trabalhando com 2.3, né? Eu já verifiquei ali que a maioria todos os minhas paredes estão nessa classe, FC Wall Standard Case. E com atributo de nome name, né, e de valor basic wall, e aí o nome dele lá que eu quero pegar. Então, vai se aplicar, o teste vai se aplicar a esses elementos. Né? E o que eu tenho que verificar? Se a propriedade P7, da property set P7 wall common, né, qual o nome da propriedade? Is external, tem o valor true. Né? Então, significa que essa parede é uma parede externa. Então, vamos lá ver no Blender como é que fica isso. Né? A gente tem que construir o IDS, né? Mas aqui no Blender, vamos aproveitar, vamos clicar aqui. Então tem essa parede externa aqui, né? Vamos ver aqui a propriedade dela. Eu não quero ver. Né? Então essa parede aqui realmente ela está com o nome aqui, o name, ó. Basic Wall, é exatamente aquele nome ali que eu não sei pronunciar. Né? E eu preciso ver se ela é externa. Então aqui no P7 Wall Common, ela é externa. Né? Diz externo está true. Mas pode ser que eu tenha alguma parede interna aqui, né? De repente eu tenho alguma parede interna aqui que tenha o mesmo nome que essa aqui, ou seja, do mesmo tipo. Né? A gente não está trabalhando com type aqui, mas tem o mesmo nome. No caso aqui, ela não tem o mesmo nome, ela é de 99 milímetros, né? E ela não é externa. Né? Então ela está lá externa. Esse requisito aqui não faz muito sentido, porque se eu tivesse uma parede interna que tivesse lá, ela estaria errado, porque ela não seria interna, mas com um nome diferente. Não faz muito sentido esse tipo de requisito, mas eu quero só mostrar para vocês como é que a gente faz esse primeiro IDS. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Você poderia usar um editor de texto, inclusive o editor de texto do próprio Blender, né? Mas para facilitar eu vou usar o Sublime Text, né? Que é esse aqui. É um editor de texto que é gratuito, né? Você consegue encontrar ele na
na internet, o nome dele é Sublime Test ou Sublime Test, né? Pode procurar aí, ó, Sublime Test, e você consegue baixar ele tranquilamente na internet e ele facilita a minha vida aqui, porque ele é um editor de texto que já coloca em cores diferentes, ele já identifica que eu estou trabalhando com XML, já coloca em cores diferentes e vai me auxiliar aqui, ele já vai fechar o tag quando editar um tag. Então, eu pego esse cabeçalho aqui, que é comum, né, padrão para todos os IDS. Onde que eu pego isso aqui? Lá na página do GitHub da Building Smart, você tem uma série de exemplos de IDS, né? Então você pode copiar esse cabeçalho aqui de todos eles. Aqui eu estou pegando o IDS na versão 0.9, né, XSD. Aqui está dizendo qual é a localização, né, qual o esquema, qual a versão do meu esquema IDS que eu estou utilizando. Né? E aí, como é que eu vou trabalhar aqui? Eu tenho aquela parte de informações, né? Então, aquela parte de informações, eu tenho uma série de informações que eu posso colocar aqui no cabeçalho do meu IDS. Então, eu começo fazendo um tag. E aí, esses tags que são exclusivos do IDS, eu tenho que começar com o IDS na frente, IDS dois pontos. IDS dois pontos info, né? E aí eu fecho aqui o tag. E eu vou fechar esse tag. O que tiver entre o tag, né, o início do tag e o final do tag, são as minhas informações. Então, como é que eu fecho? Eu coloco uma barra, né, e o Sublime já completa para mim, barra IDS. Então, vou jogar isso aqui para baixo. Né? Vou fazer o seguinte, vou fazer uma indentação aqui. Tudo isso aqui, tá dentro IDS, tem que fechar aqui, não, com barra IDS, dois pontos IDS, para que acabou aqui o meu bloco de IDS. E aqui tudo que tiver entre info vai ser a minha informação. Eu tenho tags exclusivos, né, de informação. Então, IDS dois pontos title, um deles é o título. Esse é o único que é obrigatório, eu posso ter um IDS somente com título. Né, então, vou dar uma fechada aqui só para ele completar para mim. E o título é um título qualquer, vou colocar aqui aula de IDS. Você vai dar o título que você quiser para o seu IDS. Você tem outras tags, né, de informação. Por exemplo, você pode colocar um description. Vou fechar aqui, botar uma descrição aqui, DS de demonstração, curso de IFC. Lá, faz uma descrição qualquer para que serve aquele arquivo IDS. O ideal é que você tenha arquivos IDS para determinadas fases, né? Ou você pode fazer um IDS para determinada disciplina também, né? Aí vai depender de como é que é o seu fluxo de trabalho. Né? E aí posso colocar aqui uma data, então IDS date. Repara que é tudo em minúsculo, né? Então a gente tem que prestar atenção no que é minúsculo, maiúsculo, que faz diferença. Né? E a data eu vou colocar aqui naquele formato, então 2022, tracinho, aí depois vem mês. Hoje a gente está no dia 3 de janeiro, né? Mês e dia, ano, mês e dia, né? Tem que ser desse jeito. E vou colocar aqui também um milestone, seria qual marco, né? A gente está trabalhando aqui, digamos que na fase de design. Né? Então, esse DS aqui é para a fase de design, né? Que a gente costuma falar que é projeto. Mas, na verdade, a gente pode esquecer que o projeto é o todo do empreendimento. Né? E aí, passou dessa parte de informação, eu vou começar aqui a minha especificação. Então, vou digitar aqui IDS, dois pontos, Specification. Vou começar aqui as minhas especificações. Barra. Vou jogar ele para baixo. Você vê que ele já faz uma indentação, né? Já joga aqui, bota uns espaços, né? Para ficar mais fácil de eu enxergar. Esses espaços aqui, ó, esse espaço que eu dei aqui, para o computador isso tanto faz, entendeu? É mais para a gente poder enxergar direito. Ficar mais claro para nós humanos, né? Então aqui eu vou começar a minha primeira especificação. Então, a minha primeira especificação vai ser um specification.
specification, fecho, tá, specification, né? Então, eu tenho várias especificações e eu tenho uma especificação aqui. Então, qual vai ser a minha primeira especificação? Né, eu coloco aqui, né, eu tenho que colocar qual é a versão como um atributo, então, deve ser version. Isso é um atributo do meu tag specification, né, apenas para informar. Ele tem que ser desse jeito, aí deve ser 2 por 3 maiúsculo, opa, 2, 2 tudo maiúsculo. Se fosse 4, seria C4, né? E poderia ser também 4, o 4.3, né? Que nesse caso eu vou até confirmar aqui para vocês. Na verdade, aqui, essa versão, vou ter que olhar aqui na documentação. 4.3 é uma versão nova, né? Vamos dar uma olhada aqui. Isso, como é que é? Aqui, aqui ó, 4 por 3. 4 vezes 3. 4.3 que seria, né? Então seria aqui 4. Mas no nosso caso aqui é 2 por 3, é a versão, né? Posso botar um nome, né, para essa especificação. Então poderia ser aquele nome que estava lá né, no meu PowerPoint, né, todas as paredes, né, com o nome e tal, serem externas. Vou botar só paredes externas aqui, para ter um nome aqui. Mas o ideal é que você coloque um nome que seja legível. A pessoa identifique o que é aquela especificação, o que aquela especificação faz, né? Então, e eu coloco esse aqui, esse min properties, eu digo que tem que ter pelo menos um elemento que atenda essa especificação, né? E aí eu vou colocar aplicabilidade e requisitos, né? Então vai ser ds dois pontos com dois p's, né? Applicability, eu vou ter aqui uma aplicabilidade e depois da aplicabilidade eu vou ter aqui um requirements. Então, deixa eu deixar aqui para ficar direitinho. Então eu tenho aqui uma aplicabilidade que vai estar aqui, né? E um requirements que vai estar aqui. Então, essa especificação, qual vai ser a aplicabilidade, né? Então vai ser aquele lance. Eu vou pegar primeiro um entity. Por quê? Porque eu dizer que eu vou pegar todas as minhas paredes. Então vai ser qual facet que a gente vai usar, qual a faceta. Faceta esses pontos é entity. Qual é a classe, né? Qual é a entidade que a gente vai trabalhar. E aí, nesse entity, eu preciso utilizar um outro tag para dizer que é o nome do entity, né? Então, name. Por quê? Por que eu tenho esse name aqui? Por que eu não poderia colocar diretamente esse? Porque ele, na verdade, tem dois tipos de tags. Tem facet, que é o entity, e ele utiliza dois tags. Um nome, que é o nome da classe, e um outro predefined type, que eu poderia utilizar, né? No caso aqui da minha parede externa, né, eu não tenho um predefined type, né? Vamos ver aqui, né? Eu tenho um predefined type que é standard, né? Se eu vier aqui e editar, está aqui, type, deixa eu fechar isso
simples, a gente vê. Ah, sim, é porque eu estou trabalhando com 2x3, né? Então eu não vou trabalhar aqui com predefined type, né? Então só vai ter um object type. É o máximo que tem uma descrição aqui, que no caso aqui é nulo, né? Mas eu poderia colocar um predefined type, né? Pegar um tipo predefinido, né? Então, mas no meu caso eu vou pegar o name, o nome da classe, né? E aí é aqui que a gente volta para aquela questão, né? Que a gente viu na apresentação, né? Deixa eu mostrar aqui, voltar aqui para mostrar para vocês, né? Que é o seguinte, deixa eu voltar aqui, lembra que a gente viu que ele pode ser ou um simple value ou uma restrição complexa. Aí o simple value vai ser um texto, um número ou um boolean, né? Então é exatamente aquilo que a gente vai fazer. A gente vai escrever aqui que vai ser um simple value. Então sempre tem que ter um ds na frente, né? Simple value. E aí repara que aqui o V é maiúsculo. Então, é o que a gente chama de camel case. Né? Sempre a primeira letra minúscula, mas digamos que aqui um valor simples. Né? Então seria alguma coisa assim. Né? Então, mas eu junto tudo, porque é o nome de um atributo só, mas eu coloco essa letra maiúscula. Então vai ser um simple value. Simple value. E qual vai ser esse valor? Vai ser o nome da minha classe. Eu vou colocar isso em maiúsculo. Sempre maiúsculo. All standard case. Né? Aqui, no caso do DS, ele tem que estar em maiúsculo. Ok? Bom, então eu já disse que a aplicabilidade, que é um entity e é seu all. Mas é só isso? Não. Não todas as paredes. Essa restrição não vai se aplicar a todas as paredes. Todas as paredes que têm um nome específico. Então eu vou colocar mais um facet aqui, mais um facet, que é o atributo. E esse atributo, eu também preciso colocar alguns tags aqui, que é o nome do atributo, e o valor do atributo. VS. Então, preciso colocar aqui o nome do atributo e o valor do atributo. Então, todos que forem paredes com um atributo, esse atributo desse nome que eu vou colocar aqui com esse valor, é o que vai ser aplicável a essa verificação. Né? Então, aqui eu vou usar de novo um simple value. E vai ser o nome do meu atributo, que é o atributo name, por um acaso. Né? E o value dele também vai ser um simple value. Vai ser aquele nome que eu vou copiar aqui. Tem ele já aqui esquematizado. Eu vou copiar aqui, que é esse nome aqui. Todas as paredes que tiverem esse valor no atributo name, para elas eu vou aplicar um determinado requisito. Então essa é a minha especificação. Então aqui eu montei o meu applicability. Então eu tenho aqui entidade, eu tenho aqui atributo. Usei duas facetas, faceta entidade e faceta atributo. Ok? Eu acho que eu estou aqui com isso aqui na frente, então eu vou jogar aqui para o lado para ficar melhor para vocês verem. E agora eu vou escrever os requirements. Né? Quais são os meus requirements? Quais são os meus requisitos que esses elementos devem atender? Né? Então, todas as paredes que têm um nome com esse valor, o atributo nome com esse valor, eles vão ter que atender determinado requisito. E que requisito é esse? Né? A gente voltando lá para o nosso exemplo,
ver lá esse exemplo. Ele deve ter um property set P7. Deve ter um property isExterno com valor true no property set P7 Wacom. Então a gente vai aprender agora uma outra faceta, que é a faceta property. Né? Então, ele vai ter que atender exatamente esse requisito aqui, que é um IDS property. Né? E esse IDS property, eu vou ter que informar o que para ele? Eu vou ter que informar, vou ter que botar aqui alguns atributos, que eu vou ter que dizer que tipo de propriedade é essa. Então, é o atributo measure. Eu vou ter que dizer que tipo de propriedade é essa. Vai ser uma propriedade do tipo IFC Boolean. E aí, por que IFC Boolean? Aí você tem que lembrar lá do curso, né, os tipos, né, das propriedades. Né? Propriedades têm tipos definidos, são os tipos definidos da especificação, IFC Boolean, IFC Label, IFC Test. Né? Qual é o tipo da propriedade? Se é propriedade booleana, se é uma propriedade de texto, se é um integer, né, se é um número inteiro. Então aqui eu preciso dizer já qual é o tipo dessa propriedade, e aqui eu vou dizer qual é a ocorrência mínima. E eu vou ter que dizer aqui que eu vou colocar aqui 1 e o máximo, vou dizer que é 2. Lembra quando a gente falou lá de que, não, desculpa, 1. A gente falou assim, é opcional, não é opcional. Então, quando ele encontra uma parede cujo atributo name tem esse valor, ele vai verificar aqui um requisito. Se eu colocar aqui esse min occurs, botar 0, significa que é opcional. Pode acontecer que tem uma parede com esse nome e ela não ser externa. Então, seria se eu colocasse 0. Se eu colocar 1, significa que eu tenho que ter pelo menos uma propriedade, né, com esse nome. E aí, como eu sempre vou ter uma propriedade só e externo, então eu coloco no mínimo 1, no máximo 1. Né? Então, ela é uma restrição. Né? Aquilo que a gente viu, né? Se é restrito, se é proibitivo, né? E aí, quando eu digo que eu vou botar como requisito uma faceta property, eu tenho que dizer qual é o property set, né? Property set, escrito errado ali, property set. Eu tenho que dizer também qual é o name, o nome dessa propriedade. E eu tenho que dizer também qual é o valor. Quer dizer, eu não preciso dizer. Eu poderia muito bem dizer que ele precisava ter uma propriedade tal no property set tal. Precisava colocar o valor. Mas nesse caso aqui eu quero que ela seja externa. Então eu tenho que dizer que o value dele é true, né? É verdadeiro. Né? Então aqui no property set eu vou colocar um simple value. Simple value. Vou colocar aqui o nome do property set. Set. Bom, eu tenho que tomar cuidado aqui também com as letras que são maiúsculas e as letras que são minúsculas. Né? Aqui, vou copiar porque em cada um deles vai ser a mesma coisa. Né? Aqui no name também vai ser um simple value, só que vai ser o nome da propriedade externa. E aqui no value o valor booleano true. Quando o valor é lógico, ele precisa estar em maiúsculo. Isso é uma regra do IDS. Né? Então, ok, eu tenho aqui applicability e eu tenho aqui o requirements.
Vou salvar aqui com o nome IDS Sample, já está até salvo. Né? Vou deixar isso aqui salvo, ver se eu errei alguma coisa, eu acho que não. E a gente vai fazer a prova dos nós aqui no Blender. Como é que eu faço isso com o Blender? A ideia é que os softwares passem a adotar isso, passem a ter é, validadores, né? Um IDS Validator, um IDS Checker, né? Alguma coisa nesse sentido. A gente vai usar o Blender aqui por uma facilidade, eu sei que ele já tem se incorporado, né? Vai ser justamente aqui no Scene Properties, né, que são as propriedades do projeto, né? E eu tenho aqui algumas funções interessantes. Né? Dentro dessas funções eu tenho aqui um IFC Quality Control. E esse Quality Control tem um IFC Tester, que é justamente para fazer esses testes com IDS. Eu poderia selecionar um arquivo qualquer, IFC, que esteja no meu disco, ou qualquer outro lugar, né, dando o link aqui do arquivo, mas eu quero pegar esse que está carregado. Então eu clico aqui em Load from Memory. Ele vai carregar esse que está na memória. E aí eu tenho que selecionar qual é o arquivo IDS. Então eu vou lá onde eu guardei meu arquivo IDS. Está aqui, IDS, já selecionou e eu vou executar. E aí ele cria um relatório em formato HTML, já abre aqui o Chrome, né, para me mostrar. Né? Então ele já me diz aqui, ó, são 6 paredes que atendem aquela aplicabilidade, né, e todas as 6 passaram, 100%. Is external data precisa ser true, né, em determinado dataset, em determinado property set, passou. Né? Se por um acaso eu tivesse alguma, se eu pegar uma aqui, ó, essa parede aqui, eu vou mudar aqui esse property set, esse valor do property set. Né? Aqui, ó, property set, eu vou nesse is external aqui, ó, eu vou colocar aqui que é falso. Ele não é externo. Então é exatamente isso que eu estou querendo evitar. Né? Então, já mudei aqui, né? Vamos ver aqui, ó, is external falso, e vamos rodar de novo aqui para ver se ele vai dar. Aí ele já me disse aqui, ó. Na verdade, nenhum desses passaram. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele me diz qual é a parede, né? Então eu posso pegar aqui o GUID dele, pegar esse aqui, e vou verificar lá aonde que eu procuro, né, pelo GUID aqui. Eu tenho aqui um IFC Collaboration, IFC Searching, e aqui eu posso procurar tanto por Global ID quanto por classe, né, por atributo. Eu vou procurar aqui Global ID e ele vai me selecionar a parede. Boto lá nas propriedades da parede e vou dar uma olhada aqui no execterno tá false. Né? Tá vendo? Agora deixa eu ver que ele me apontou é, mais outras paredes. Deixa eu pegar essa daqui que eu não alterei. Talvez eu tenha alterado a propriedade do tipo, né? Então vamos ver aqui se eu consigo capturar essa outra parede aqui que ele me disse que também não está. Essa parede aqui. Vamos ver a propriedade dela. External, false. Eu acabei alterando as propriedades de todas as paredes. Né? Eu fiz aqui que eu mexi em todas elas. Mas enfim, né? Vou alterar aqui, eu vou colocar external como verdadeiro. Né? Ah, deixa eu ver aqui. Voltou a ser true. Por algum motivo aqui esse property set está relacionado ao type. Né? Está relacionado ao type, não à instância. Set wall common, set wall common, true. Né? Porque ele não está. Eu altero um e ele altera todos. Bom, eu acho que isso aqui é do Blender. Acho que tudo bem. Se eu alterar aqui,
alterar de novo, só para ver se ele altera dos outros. Também está alterando de todo mundo. Está relacionando realmente esse property set ao type. Que deveria estar me indicando aqui que esse property set é do type. Construction type. Bom, enfim. Deixa eu voltar aqui. Que era. E se rodar novamente aqui o IDS, ele vai passar. Né? Vamos voltar lá para o nosso arquivo IDS. Então, esse aqui foi um exemplo simples que a gente fez, né? Mas repara que eu poderia ter feito várias misturas aqui, né? De facets, né? De facetas, tanto na aplicabilidade quanto nos requirements. E aqui a gente trabalhou com atributo e com propriedade, né? Isso poderia ser para qualquer tipo de propriedade. Então, com isso aqui, você já consegue verificar se as propriedades de determinada classe, né, são exatamente atendem, né? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, não só para esse nome aqui, eu poderia pegar isso para todos os FC. Digamos que eu quero que todas as minhas paredes sejam externas. Eu tiraria isso aqui, ó, o atributo, deixaria só o entity, né? Então, se eu pegar e salvar isso aqui e rodar lá, olha, ele já vai me dizer que essas propriedades aqui, essas paredes aqui, elas têm uma propriedade diferente, porque elas são paredes, provavelmente são paredes internas. Então, se eu vier aqui e procurar por esse aqui, vai ver, ó, uma parede interna, né? Tá aqui é uma parede interna, que a propriedade dela de external é falsa. Então não atendeu ali o meu requisito. Né? Vamos ver agora um segundo exemplo. Né? Vamos ver um segundo exemplo. Eu quero que todas as paredes internas elas devem ter como material, agora a gente vai ver exemplo com material, né? Devem ter como material rigid insulation. Né? Por um acaso eu olhei lá e vi que as paredes internas tinham esse material e aí eu quis colocar esse tipo de, de restrição. Todas as paredes internas devem ser do tipo drywall, sei lá, alguma coisa assim. Né? Então, devem ter um material específico, deve ser composto por um material específico. Então, como seria a aplicabilidade? A aplicabilidade seria um entity, FCOAL, no caso aqui o all standard case, né, que a gente está usando o 2x3. Como é que eu sei que a parede é interna? A propriedade is external, o property set P7 wall common, tem que ser false. Então, aplicabilidade é isso aqui. E o requisito, o material tem que ter como nome rigid insulation. Então, é exatamente isso que a gente vai tentar fazer. Vamos voltar lá para o nosso. Esse só vai ser uma nova especificação. Né? Então, eu vou criar uma especificação nova, vou copiar isso aqui tudo. Então, eu já tenho uma especificação aqui, começa aqui e termina aqui. Né? E aí eu crio uma outra. Só que aí eu vou fazer tudo de novo. Tudo isso aqui, ó, aplicabilidade requirements, vou fazer novo. Vai ser uma nova aplicabilidade e um novo requirement. Né? E essa especificação aqui vai ser 2x3 também. E aqui eu vou botar um outro nome. Então, paredes internas devem ser insulation. Né? Então, ok. Como vai ser a minha aplicabilidade? Vai ser um entity. Então, vou copiar esse entity aqui. Entity com o nome deve ser o all standard case.
mas que tenha essa propriedade. Então, eu posso usar as facets tanto na aplicabilidade quanto nos requisitos. Então, eu venho aqui e vou copiar exatamente esse aqui para cá. Vai ser uma outra faceta, né? Em que, esqueci de fechar aqui, deixa eu aqui 7, copiou, mas sem indentação, né? Não faltou properties. Deixa eu copiar novamente. Copiei errado. Todo properties. Então, a faceta entity e a faceta property, né? Esse property vai ser boolean, mesmo, tem mínimo 1, no máximo 1. O preset igual como e externo, só que é false, né? Ou seja, ela para ser interna tem que ter is externo como false. Então ele vai pegar todas as minhas paredes que sejam internas, né? Então termina aqui a minha aplicabilidade. Termina a minha aplicabilidade. Okay? E aí começam os meus requirements. O requirements de materiais, a gente não viu ainda, né? É um requirement um pouco diferente. É um requirement que eu tenho que colocar aqui. Eu vou falar de material, então IDS, dois pontos, material. Então vou fechar aqui o tag. Isso acontece todo XML, né? E ele só tem o valor. Então ele tem aqui IDS, fecha, coloco aqui, né? IDS, desenvolvê-lo. Aquele valor do editing installation. Né? Então fechei aqui o material. Então é o que o meu requirement é somente isso. Poderia colocar outras coisas? Ah, ele tem que ter o material com esse nome e tem que ter um atributo qualquer com outro nome. Eu poderia fazer isso. Né? No caso, eu só preciso que ele tenha esse material. Então eu vou salvar aqui e vou agora lá no Blender e rodar esse teste. Não ficar com toda hora passando de uma tela para outra, eu vou abrir aqui uma nova janela. Qual? Só que aqui eu vou colocar as propriedades do elemento, fica mais fácil para a gente ver. E aqui eu coloco as propriedades do projeto. A gente consegue rodar aqui o teste. Ótimo. Então vou executar de novo. Ele deu um erro. Deixa eu ver aqui o que foi que a gente escreveu errado. Material. Ah, eu estou usando o requirements. Né? Requirements eu tenho que colocar a ocorrência dele. Né? Então eu tenho que dizer aqui que tem que existir um, pelo menos. Né? No caso aqui é o que é mais utilizado, né? Que é o máximo, um mínimo um, máximo um, que é para dizer que é necessário que exista. Né? A gente vai ver depois, colocando como opcional, como é que acontece. Então vem aqui, vou rodar novamente. Novamente ele deu um erro. Achei aqui o erro, né? Então, foi bem importante acontecer esse erro aqui, porque vai acontecer muito se vocês começarem a fazer. Se vocês repararem aqui, ó, applicability não tem esse atributo aqui, ó, mínimo e máximo. Né? Isso só tem em requisito, faz sentido. Né? Porque a aplicabilidade, eu coloquei, como eu copiei, eu mantive aqui. Né? Então esses atributos aqui eles não existem para aplicability, ou seja, para aplicação. Né? Então vai se aplicar
todos os elementos que forem da classe FCO Standard Case que tenham essa propriedade. Não que tenha um mínimo de propriedade, ele não se aplica, ele não tem esse atributo. Esse atributo só vai acontecer aqui nos requisitos. Então foi exatamente isso que estava dando problema. Salvar aqui, né? E aí vou rodar novamente aqui esse teste. E aí sim, né? Ele colocou aqui uma série de caso de paredes externas aqui ele deu um erro, né? Vamos dar uma olhada por quê. E paredes internas também. Ele falou aqui que o vídeo de insulation não acontecer, a gente vai dar show have a material of video insulation. Vamos dar uma olhada lá o que aconteceu. Então vou pegar aqui essa parede. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma pesquisada no Quality Controls. Ver o que acontece com essa parede. Né? Aqui embaixo, isso é external false, né? Então está atendendo aqui. E vamos dar uma olhada no material dela. Mas deixa eu selecionar novamente, tá? E aí, material aqui. Ele tem lá Visual Insulation, mas o I é minúsculo, tá vendo? Por isso que ele disse que não tinha. Então até isso é importante, né? A gente precisa ver aqui. E aí eu vou aproveitar e vou dar uma olhada lá nas paredes externas. Por que está acontecendo aquilo? External to Deixa eu ver o nome delas. O nome está correto. Vamos rodar de novo para a gente ver o que aconteceu de errado. Sim, agora sim. Ó. Todas as paredes passaram. Né? As paredes internas. As paredes externas aqui, a gente vai dar uma olhada no que deu de errado ali. Será que eu mexi em alguma coisa aqui na primeira especificação? Nessa especificação aqui ele não está passando, que é de paredes externas. Estou dizendo aqui todas as paredes. Ah, tá. Eu esqueci de mudar aqui. Né? Todas as paredes externas. Eu vou apagar essa especificação aqui, porque a gente alterou ela, né? Colocou que tudo tem que ser. A gente tirou aqui aquilo que a gente tinha feito, né? Do nome, né? E tal. Então eu vou simplesmente tirar essa especificação aqui para não atrapalhar a gente. Fica somente essa aqui de material. Então agora sim. Caso eu tenha algum material aqui que não, por exemplo, se eu colocar lá, se eu voltar lá colocar Rigid Insulation com I maiúsculo, ele não vai achar. Né? Porque esse nome aqui é diferente, estou com I maiúsculo. Então ele vai me dar erro. Né? Todas as paredes internas. Mas, se eu colocar lá que esse requisito ele é opcional, vou botar aqui, ó, minimum course 0, né? Então, eu estou dizendo que isso é opcional. Pode ter algum elemento que não tenha esse requisito, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer agora. Vou dar o teste. Ó, ele passou. Você tem que ter muito cuidado com isso, né? Todas as devem ter material de rígido insulante, as paredes internas devem ser rígido insulante, mas é opcional, né? Então, eu só troquei aquele valor daquele atributo e ele passou a ser opcional. Se eu colocar aqui 0 e 0, significa que ele é proibido. Né? Então, esse requisito aqui é proibido. Então, todas as paredes que são internas, elas não devem ter, né, eles não devem atender esse requisito. Eu vou deixar aqui assim,
né? Vai passar também, porque eles realmente não vão atender. Passou, né? E ele falou assim, e botou em vermelho aqui porque realmente não pode ter, né, esse material de silêncio. Agora, se eu colocar lá, que é com I minúsculo, as paredes atendem, todas elas têm vídeo de insulation, mas como é proibido, ele não deve passar. Então, olha lá, falhou. Falhou, mas ele colocou em verde por quê? Porque ele disse que as paredes realmente têm material de insulation. Então, tem que ter cuidado só com essas questões, né? O mais comum seria você fazer esse tipo de lógica aqui, ó. Mínimo 1, máximo. Vamos ver agora mais um exemplo, né? Um último exemplo com Simple Velo e depois eu vou mostrar um com Restriction para vocês. Né? Acho que aqui, acho que não fez diferença esse IDS, né? Mas eu vi lá que todos os exemplos têm esse IDS aqui. Talvez não faça diferença, porque ele já está dizendo aqui que ele vai pegar do IDS, né? Mas é interessante que a gente mantenha do jeito que está. Vamos só rodar novamente para ver se vai ter alguma diferença. Não teve diferença nenhuma. Ok. Agora vamos ver o próximo exemplo, que é usando part of, são relacionamentos, né? E essa parte é bem interessante, né? Que é um tipo de requisito um pouco mais sofisticado. Então, eu quero que todos os mobiliários devem estar inseridos em espaços. Né? Então, isso é interessante a gente pensar, porque se você trabalha com facilities, por exemplo, né? E aí você tem aqui, deixa eu tirar aqui, cada elemento disso aqui é um espaço. Né? Tem uma casa que eles geralmente eles vêm com um valor, eles vêm transparentes, né? Mas os espaços são representados aqui como essas caixas. Deixa eu só mexer aqui no material dele, só para a gente ver eles como transparentes. Port display, color, eu vou dar um alpha aqui. Então, vou mudar a cor aqui. Acho que eu vou ter que fazer com todos eles. Interessante. Bom, eu tenho aqui um espaço, né? E aí eu tenho esses mobiliários. Eu vou tirar aqui o espaço só para vocês verem. Vou voltar aqui. Cada mobiliário desse aqui, ele tem que estar inserido de fato nesse espaço. Como é que a gente sabe que ele está inserido? Vocês vão lembrar lá da aula de FC, né? O elemento, esse mobiliário, por um acaso aqui, né, que ele é um elemento da classe FC Furnishing Element, né? E ele tem os seus atributos aqui, e aqui ele tem um relacionamento, o FC Special Container. Aqui diz qual é o espaço 8, né, esse space aqui que ele está contido. Eu, eu poderia ter ele aqui, você vê, logicamente ele está contido no espaço, mas eu não tenho esse relacionamento. Então isso seria um problema, porque dependendo do software que você utilizar, você precisa desse relacionamento. Eu quero que determinado equipamento, identificar se aquele equipamento está numa área técnica, se aquele equipamento está numa área administrativa, se é o extintor de uma área técnica, se é o extintor de uma área administrativa, se ele está numa circulação, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, é interessante a gente
trabalhar com essa questão dos espaços, né? Então, para mim, é importante que todo o mobiliário esteja inserido em algum espaço, né? Então, eu tenho esse requisito, né? Eu vou ter que montar esse requisito. E aí, como é que eu monto esse requisito? Aplicabilidade, né? Entity, name, IFC Function Element, que é a classe, né, no FC 2x3 para mobiliário. E aí eu vou usar uma outra faceta dentro do requisito, no requirement, né? Que é part of. E aí eu digo no atributo relação, ele tem um atributo relation, eu digo qual é o objeto, a classe FC do objeto que faz esse tipo de relacionamento. E aí você vai ter que lembrar lá do curso, né? Nosso curso foi baseado bastante em relacionamentos de objetos. Então tem uma classe específica para esse tipo de relacionamento, que é FC Rel Contained in Special Structure, né? Os elementos que estão contidos na estrutura espacial. E aí eu vou dizer que esse tipo de relacionamento, a entidade que ele relaciona precisa ser um IFC Space. Então ele precisa estar relacionado com um IFC Space. Então vamos voltar lá para o nosso IDS e vamos criar uma especificação nova. Então eu vou criar aqui um novo specification, né? Specification. Deixa eu só. Esse aqui é um specification. E agora eu vou criar um outro specification. Vou copiar aqui, porque vai ser uma nova especificação. Vou tirar aqui a applicability, deixar só o entity, né? E o requirement vai ser completamente diferente, não tem nada a ver com o material. Então aqui a nossa especificação, vou colocar aqui mobiliários precisam estar inseridos em ambientes, são VC Spaces, né? Eu vou colocar aqui a classe em maiúsculo, né? Furnishing, acho que é Furnishing Elements, né? Furnishing Elements, né? É isso, Furnishing Elements. E a aplicabilidade vai ser part of, uma aplicabilidade um pouco diferente, que é também com IDS na frente, IDS, tá? IDS, part of com o O maiúsculo, não pode esquecer isso. Que ela vai ter um atributo chamado relation, que tipo de relacionamento é esse? E aí eu tenho que saber qual é a classe que dá esse relacionamento. Então, entre aspas, todo atributo ele vai receber valores entre aspas, tá? Então, o valor ia ser rel com container em special structure, exatamente como está escrito aqui, ó, com o I maiúsculo, o R maiúsculo, C maiúsculo. O I, o S e o S é como se eu estivesse escrevendo uma frase, né? Ia ser real relacionamento, né? Containers, com cada palavra que seria separada, né? Quando eu junto elas, né? O relacionamento contido em uma estrutura espacial. Então, quando eu junto elas, a primeira letra fica maiúscula. Tá? Isso acontece com todas as classes que eu fiz. Tá? E aí aqui, como é um requirement, né, eu preciso definir aqui a ocorrência dele. Vou colocar um máximo também. Esqueci de fechar, né? Preciso fechar. Part of. E aí o part of, eu digo qual é a entidade. Então vai ser exatamente igual a esse entity aqui. Vamos fechar aqui dentro do entity. Né? Fechar aqui. Então, fechei aqui a aplicabilidade. Eu fiz tudo isso aqui fora do requirement. Né? Então, fora aqui. Requirement.
Desculpa. E aí eu vou copiar esse entity aqui, porque eu digo qual é a entidade que tem que estar relacionada com o meu IFC Furnishing Element. Né? Então, qual é a entidade? Vai ser um entity. Deixa eu só acertar aqui a orientação. Vai ser um entity, cujo nome vai ser IFC Space. E aí os entities tem que ter um nome sempre maiúsculo. Então, o que eu estou dizendo aqui? A quem se aplica? Se aplica a todos os elementos da classe FC Furnishing Elements, ou seja, meus mobiliários. Por isso que é importante que os nossos elementos estejam classificados corretamente. Né? Se tiver alguma coisa que não é mobiliário que esteja nessa classe, ele vai acabar considerando como se fosse mobiliário. Né? Então, é preciso que a estrutura de dados esteja muito bem definida. Né? E para isso que serve o IDS, para justamente fazer essas verificações todas. Então, aqui no caso, eu imagino que esteja tudo bem definido. Isso poderia ser, inclusive, um requisito, uma especificação, né? Verificar se há todos os elementos que têm mobiliário no nome, ou tem classificação tal, seja na classe tal. Né? Mas no caso aqui, eu estou tomando como premissa que todos já estão bem classificados. Então, todos os elementos que estão da classe FC Furnishing Element, eles precisam ter um relacionamento, part of, né, o IFC é o Container Special Structure, com um IFC Space. Então, eles são partes de um espaço. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Vou salvar aqui e vou verificar se está atendendo, né, meu Blender. E sim, está atendendo. São 26, tá vendo? Todos os 26 passados. Repara que aqui ele coloca o nome que eu coloquei lá na especificação. Aquele instruction, né, que eu coloquei lá, né? Instruction. É name, né? O name que eu coloquei lá no specification é o nome que ele coloca aqui no meu relatório. Então ele diz que nesse requisito aqui, né, mobiliários que sejam estar inseridos no ambiente, todos eles passaram. Então, é isso. Mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês, é claro que eu não tenho como mostrar todas as possibilidades aqui, eu mostrei algumas que são interessantes. Material é interessante, propriedades, atitudes são interessantes, né? Então vocês podem brincar, fazer essas verificações, né, por vocês mesmos. E é, eu precisava mostrar agora mais uma, não utilizando o Simple Value, mas utilizando restrições, porque isso sim é o que na prática vai acabar acontecendo. Né? Então, a gente vai ver agora alguns tipos com restrições. Então, a gente vai repetir os mesmos facets, tal, só que no lugar do velo e do name ou do protect set mesmo, a gente pode colocar aqui, em vez de simple value, a gente vai usar restrições. E aí as restrições já não são do IDF, elas são restrições comuns, né, do XML. Né? Então, o próprio XML possui algumas restrições. A gente vai ver que a gente vai usar uma coisa um pouquinho diferente dessa que a gente está utilizando, mas vai ser bem interessante. Bom, trabalhando com restrição, a gente vai fazer aqui uma nova especificação. Vou pegar aqui essa especificação. Deixa eu só acertar aqui, ficar direitinho. Vou pegar tirar uma cópia aqui, fazer uma nova especificação. E dessa vez aqui eu vou colocar, sei lá, nomenclatura de janelas. E aí vai ser um entity, só que eu vou pegar IFC Windows, né? Vai ser a minha aplicabilidade. Então, minha aplicabilidade vai ser em cima de entidades da classe IFC Windows. E aí, isso aqui tudo vai ser diferente, vai ser um novo requirements. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu observar lá no Blender. Vou pegar aqui janelas, pegar um elemento novo na janela.
E aí eu vou ver aqui que as janelas têm um nome. Deixa eu ver. Todas elas começam com um M underline aqui, ó. Tá vendo? Então, digamos que isso aí seja uma nomenclatura que é importante para mim, né? Todas as janelas têm que começar com um M underline, um nome, né? O object type tem que começar com underline também. Tem um tag aqui que são sempre 6 números, então vamos brincar com isso. Então, eu vou colocar ali na minha restrição que meu requirement vai ser o quê? Vai ser atributo. Né? Então, ds atributo, fecha aqui, né? E o que eu quero no meu atributo? Eu vou querer um ds name, né? ds simple value. Então, vou pegar ali o name, fecha aqui. Isso. E aí o valor, né? Então todas as janelas elas vão ter que ter um atributo nome, né? Cujo valor, né? E aí eu vou colocar aqui ó, o IDS value, cujo valor. Só que aí eu não quero colocar um valor específico, eu quero colocar um padrão. Né? Tem vários nomes, mas sempre começa com um M underline na frente. Né? Então, em vez de usar um simple value, eu vou usar agora um XS, porque agora já não é mais do IDS, é do próprio XML, restriction, que vai ser uma restrição. E esse restriction vai ter um atributo chamado base, que eu vou dizer qual é o tipo, né, de restrição que eu vou aplicar. Né? No caso aqui, eu vou aplicar em cima de uma propriedade que é uma string, xs string, ou seja, é uma cadeia de caracteres. Vou trabalhar em cima, porque o valor de name é uma cadeia de caracteres. Né? Então, eu vou trabalhar em cima disso aqui. A restriction. E é isso mesmo que eu vou fazer. E aqui eu vou colocar qual é. Eu vou dizer que esse restriction eu posso fazer vários tipos. Posso fazer um enumeration, a gente vai ver alguns deles. E nesse caso vai ser um pattern, ou seja, um padrão. Tem que botar um xf na frente aqui e saber que é do XML. E esse pattern vai ter um atributo chamado value, onde eu defino o meu padrão. Né? Então, esse padrão vai ser, digamos, eu preciso dizer que ele vai sempre começar com M underline. Então, eu vou colocar aqui M underline. E aí, para dizer que o restante é qualquer coisa, eu posso colocar um ponto asterisco. Então, é sempre M underline e alguns outros caracteres. Né? E aqui, se eu fosse colocar alguma... Aqui eu termino meu pattern. Né? Então, se eu fosse colocar alguma coisa, como ele não tem valor nenhum entre os tags, eu poderia fechar aqui, mas eu não necessariamente, quando eu não tenho nada aqui no meio, né, quando eu não tenho nada aqui no meio, eu não preciso fazer isso aqui, eu posso fechar ele aqui, né, posso botar o barra aqui, tá? É mais interessante para mim, que eu inicio e fecho aqui o meu pattern. Então é só isso, eu disse aqui que ele vai ter que ter um atributo name, e esse atributo name vai ter que ter uma restrição, essa restrição é do tipo pattern, né, com o valor vai ser m.asterisco. Posso salvar aqui e a gente vê lá como é que ele vai funcionar aqui no meu teste. E ok, né, todos começam com M underline. Né? Deixa eu mudar o nome de algum deles aqui, só para a gente ver se vai funcionar. Vou tirar o M underline aqui da frente, vou botar um N underline. Vou salvar aqui e vou rodar de novo. E aí sim ele me disse ó, que esse cara aqui não está que é o atributo n underline, ele não satisfaz, né, o requisito. E eu posso ver, eu não sei quem é, eu posso vir aqui, pegar o GUID dele lá no Blender e pesquisar. Onde é que a gente pesquisa? Tá, aqui em cima no Collaboration, Search,
E aqui eu coloco o ID dele, procuro ele. E ele já está até selecionado. Se tiver selecionado, eu clico aqui. Selecionado, eu vejo aqui que está com um N underline. Né? Vou até deixar ele aqui assim mesmo, desse jeito mesmo. Eu poderia também fazer de uma outra forma. Eu poderia dizer, mas o, como que funciona depois dele. Né? Então, por exemplo, vou pegar aqui esse tag. Né? Eu poderia fazer assim também. Eu poderia dizer que o restante tem que ser um caractere qualquer. Digamos que vai ser de A a Z minúsculo. Né? Então, ponto A Z minúsculo. Deixa eu ver se é isso. Vamos ver se isso aqui funciona. Se não me engano é assim. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se isso aqui funciona. Deixa eu colocar aqui AZ minúsculo e AZ maiúsculo e de 0 a 9. Só para ver se funciona e depois eu explico para vocês. Vamos lá. Puta, não funcionou. Não é bem assim. Deixa eu ver como é que é. Essas restrições, elas são muitas restrições, né? Esse tipo de restrição. Então, onde é que você vê quais as restrições que você pode usar? Na verdade, você vem aqui no vídeo Smart PS e lá no Documentation, né, eu tenho aí um Restrictions. E ele vai te dar vários exemplos aqui, ó. Esse exemplo que eu tentei fazer aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho que botar um asterisco depois. Então seria mais ou menos assim. Não tem esse ponto. Vou botar um asterisco aqui. Eu tô querendo dizer que depois disso, né, ele continua, mas tem que continuar com ou de A a Z minúsculo, ou de A a Z maiúsculo, ou de 0 a 9, ou seja, pode ser qualquer caractere alfanumérico. Né? Então é isso que eu estou querendo dizer aqui. Voltando lá para o Blender, se eu executar agora, ele não... eu tenho os dois pontos aqui, ó. Por isso que ele não aceita. Tem um caractere especial aqui. Por exemplo, se eu fizer isso aqui com Object Type, tá vendo? Object Type vai começar com underline e caracteres alfanuméricos. Isso aqui, o name, eu tenho dois pontos, tá vendo? Então, esses dois pontos aqui é um caractere especial. Como eu dei aquela restrição para ele, ele não vai funcionar. Então, mudar aqui para Object Type. Né? E eu digo aqui que ele vai começar com underline e qualquer caractere alfanumérico. Né? Pode ser de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo ou de 0 a 9. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Vamos ver agora como é que ele reage. E ok, atende. Né? Mas aí eu estou vendo aqui que... mas eu tenho X. X é alfanumérico, beleza. Digamos que só poderia ser maiúsculo. Eu colocaria aqui, tiraria esse A Z minúsculo aqui, A Z maiúsculo. Executando o teste, ó, já deu problema aqui, ó. Vários deles. Por quê? Porque eu tenho letras minúsculas ali. Agora, se eu coloco que é AZ minúsculo, ele não vai ter problema porque não tem nenhum maiúsculo, né, no caso. Então, por exemplo, eu posso também fazer aqui, ó, no tag. No tag eu tenho aqui 6 números, sempre, né? Então eu posso chegar aqui e dizer também que se fosse o tag, eu tenho aqui
de 0 a 9, vão ser sempre números, e aí eu digo aqui quantos são. 6. Eu boto aqui entre colchetes, né? Colchetes aqui, chaves. Então, se eu der aqui um execute, ele aceitou. Se eu pegar qualquer um aqui, uma janela aqui qualquer, a gente está vendo janela, né? Vou mudar esse tag aqui. Esse tag aqui eu vou colocar mais alguns números. Ó. Aumentei aqui. Aí, quando eu rodar o teste, opa, aquele cara ali não passou no teste. Tem um tag aqui diferente. Bom, existem outras restrições, né, que vocês podem, a gente não vai conseguir ver todas elas, mas existem aqui, ó, a própria documentação tem algumas coisas bem interessantes que vocês podem fazer. De qualquer forma, isso é um que a gente chama de regex. Né? Regex é um tipo um padrão para esse tipo de verificação que tem até em algumas linguagens de programação. E aqui também te dá um tutorial para você saber mais sobre esses regex. Né? Então, como é que você pode testar aqui, né? Você pode ver aqui essas expressões regulares aqui, né, dentro dos patterns, né? Como você pode trabalhar. Você pode fazer vários tipos de configuração. Eu quero que tenha sempre 3 letras, 2 números e depois 3 letras. Então você consegue fazer isso também. Outro tipo de restrição também é o que a gente chama de enumeração. Digamos que eu tenho aqui valores que, certo atributo ou certa propriedade sempre tem que ter determinados valores. Né? Deixa eu ver aqui, não tem quase qualquer set aqui, então como is externo. Is externo pode ser true ou false. False ou verdadeiro. Eu não permite outro valor. Se bem que aqui, como é boolean, vai ser sempre isso. Né? Esse aqui não é um bom exemplo. Vou pegar aqui desse. Vou pegar aqui um outro exemplo. Digamos que eu queira, eu só posso usar janelas de determinado tipo. Ou é 1400 por 1000, ou é 1400 por 2200 milímetros. Né? Então, eu vou fazer uma enumeração desse tipo aqui. Então, como é que eu faço isso? Ele vai ser uma restrição, base string, que vai ser uma string. Se fosse um número, seria inteiro, né? Integer. Mas aqui a gente vai, em vez de pattern, a gente vai usar um enumeration. E aí, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, tem também aqui, ó, lá naquela documentação da BitSmart, que eu botei o link, né, no GitHub da BitSmart, ele tem aqui o IDS, e ele vai ter aqui o documentation. Ele tem lá naquele último, né, aquele que eu falei para vocês, ele tem uma série de testes. E aqui ele tem também restriction test cases. Ele faz também alguns testes. Eu mostro aqui alguns exemplos, né, com a enumeração, mas é parecido. Né? Ele usa enumeration, ele usa o min inclusive, o max inclusive, que a gente vai ver também. E é basicamente a mesma coisa. Restriction base string, né, no caso, e aí o enumeration vai ter um valor também. Só que são os valores, né, que eu quero que ele tenha. Então, vamos dizer que não no tag, né, mas vamos fazer diferente. Vamos fazer com a propriedade agora. Preset window common, né? Então vamos fazer agora, em vez de atributos, vai ser um property. Também property. E aí o property, ele precisa ter um property set. Então, IDS, property set com S maiúsculo, não pode esquecer isso. O property set vai ter um nome. IDS name.
esse nome não vai ser nenhuma restrição, vai ser um simple value. Então, simple value, simple value, e aí vai ser P7 window, que eu fecho. Então ele vai pegar do property set, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Isso, não tem o name, né? Não tem esse name. Ok. Vou só acertar a indentação aqui. Então, property set, P7 wall common. O nome da minha property vai ser qual mesmo, né? Que a gente viu lá, reference, né? Reference. E o valor vai ser uma restrição do tipo enumeração. Então, eu vou ter ou esse tipo aqui, deixa eu copiar aqui, 1400 por 2200. Né? E aqui eu boto outros valores que eu digo que podem ser. O outro que a gente viu é 1400 por 1000. 400 por 1000. Então, o que eu estou dizendo aqui é que as janelas só podem ter no próprio P7 Window Common, na propriedade reference, esses valores. 1400 por 2000 ou 1400 por 1000. Né? Então, é exatamente isso. Deixa eu ver se é P7 Window Common mesmo. P7 Window Common, tá certo. Salva aqui. E vamos rodar. E na nomenclatura da janela aqui deu erro porque tem alguns elementos aqui que... Vamos dar uma olhada aqui. Um deles. Vamos ver por que não passou. E definindo como reference em 400 por 200, acho que esqueci. Correto. Faltou colocar aqui properties. Faltou colocar aqui o colon 1 max. Colon. Vamos ver se é isso, né? Não sei se é isso. Vamos fazendo sem cortes. Deixa eu ver. Data ser assim. Na verdade, faltou colocar aqui measure, né? Dizer qual é o tipo da propriedade. IFC identifier, é um identificador. Não é IFC, como a gente colocou aqui em cima, IFC boolean, né? Eu preciso dizer aqui qual é o tipo dessa propriedade aqui. Né? IFC identifier. Aí, agora deve funcionar. Sim, dessa vez funcionou. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo a cada entidade aqui, ó, esse aqui, por exemplo, a propriedade reference é 800 por 750. Então não é nem 1400 por 1200, nem 1400 por 1000. Então eu tenho outros tipos de janelas aqui, ó. Então não está me atendendo. Se eu pegar esse aqui, por exemplo, de 800 por 1000, e colocar lá também, se eu colocar mais alguns tipos aqui, ó,
ver que vai passar. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vou botar outros tipos aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Pegar outros tipos aqui só para a gente. 700 por 1000, 100 por 700. Deixa eu pegar mais um tipo aqui. 800 por 700. Então aqui eu botei mais valores. Então, o que eu estou dizendo aqui é que as janelas precisam ser ou 1400 por 2200, ou 1400 por 1000, ou 800, ou seja, deve atender todos esses. Deve ser algum desses tipos aqui, né? Por isso a enumeration. E aí quando eu rodo aqui novamente, você vê que aí só alguns que não atenderam. 2000, 800, 750, esse aqui, 800, 750. Então a enumeration funciona dessa forma. Uma outra forma também que eu vou ver de restrição, deixa eu copiar isso aqui, que é melhor, uma outra especificação. Vou fazer também para janela, né? Vou deixar como janela. Uma outra especificação, né? Aplicabilidade dela, window, só que agora, em vez de eu pegar esses elementos aqui, eu vou fazer um outro tipo de restrição, que não é enumeration, que é uma restrição de valor mínimo e máximo, né? Então eu vou pegar aqui algum outro, deixa eu ver aqui, nem todos têm termo de remitência, né? Vou colocar aqui um outro valor. Vamos ver se a gente pega uma porta. Né? Vou pegar aqui essa porta. Tem... eu tenho aqui. Ó. Esse overall rate, a altura máxima, né? Alguma coisa nesse sentido. Altura máxima. Aqui está 2000. Né? Aqui, 2000, todos eles estão 2000. Deixa eu ver se eu pego aqui da janela. Então. Largura 1100, largura 800. Largura 1400. Então, vou colocar aqui, na verdade, eu não vou pegar, vou pegar o atributo, esse atributo aqui, overall width, né? Então, esse aqui vai ser um atributo. Né? Esse aqui é mais fácil de colocar. Até eu me confundo às vezes aqui. Mesmo. Vai ser um atributo, aqui termina como atributo. Esse atributo vai ter um name. Vou tirar isso aqui. Vai ter um name e um value. O name vai ser deixa eu ver aqui de novo. Overall width. Overall. Nunca sei como se escreve isso.
o valor dele vai ser uma restrição. Só que vai ser uma restrição de valor mínimo e máximo. Deixa eu lembrar aqui como é que faz isso. No caso, ele vai ser não vai ser um número inteiro, vai ser um número real, né? E ele vai ter um valor mínimo e um valor máximo. Mix inclusive e max inclusive. Inclusive porque é inclusive aquele valor, né? Então ele vai ser uma restrição. Aqui vai ser, se não me engano, 1000, número real. Preciso confirmar se é isso. E aqui eu vou botar xs inclusive um value. Vou botar aqui 800. E aí sempre tem esse fixed, né? Fixed false, que eu percebi que é sempre assim, eu não sei exatamente o que serve. Na verdade eu vi para que serve, mas depois eu esqueci. Mas vai ser exatamente só dar uma olhada aqui para ver se tem um fechamentozinho aqui. Ele fecha e max, inclusive, vou botar aqui 1007. Então, esse atributo aqui ele tem que ter valores entre 800 e 1100. Só não sei se é real aqui ou numerical, mas a gente vai ver agora. Então, deixa eu salvar isso aqui. A gente roda e vê se vai funcionar. Senão, nesse caso aqui, ó, esses aqui não passaram, porque é 1400 por 2200. Então, se eu alterar lá para 1200, vamos ver se é isso. Se eu alterar para 1200, vamos ver se eu fiz alguma coisa errada ou se... Ó, passou. Entre 800 e 2200. Eu preciso mudar, eu botei nomenclatura de janelas, mas aqui eu vou botar, na verdade, só por aqui o nome da especificação para a largura da janela. Deixa eu botar aqui. Largura das janelas. Bom, a gente fez aqui com o Blender Beam, né? Você vê que ele vai gerando um monte de relatórios HTML. Esses relatórios ficam no mesmo lugar onde está o IDS lá, né? Ele vai gravando por cima, né? Os HTML. Eu aconselho vocês a darem uma olhada nessa documentação aqui, lá no Building Smart, né? Procurar o GitHub, dar uma olhada aqui nessa documentação para saber mais coisas. Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês. É só um overview, né, de como se faz um IDS e como a gente bota em prática, né? Então, a ideia é que você pegue esse arquivo aqui, salve esse arquivo, é lógico. Seria ideal documentar ele. Tem uma maneira de você documentar aqui um XML, né? Eu posso colocar na frente de cada especificação, poderia colocar eu acho que é ponto de interrogação, faço traço, e aí aqui eu escrevo qualquer comentário que eu quiser, né? Então eu coloco assim, esta especificação, tal, né? E aí eu termino aqui com dois tracinhos e fecho aqui, né? Então ele já sabe que isso aqui é um comentário. Então você pode escrever aqui um comentário para cada especificação, dizendo para que ela serve, ou você pode usar os próprios atributos. Então, quanto mais documentado isso aqui, melhor. Isso não restringe que você tenha uma documentação, né? Um documento mesmo formal, especificando, né? O ideal seria assim, uma tabela de Excel ou um Word, né? Umas tabelas dizendo, falando sobre os requisitos, né, de informação. Esse aqui é apenas um arquivo que vai servir para a máquina, né? Mas que também é de boa leitura. O ideal seria que você
não precisasse fazer isso aqui na mão. Logo, isso vai ser possível, né? Você vai ter softwares em que você escrevendo, colocando lá, vai perguntar qual é a aplicabilidade, você vai escrever lá classe, IFC, wall, property set, tal, 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 e ele já construi isso aqui para você, é o que vai acontecer de fato, né? Os CDS daqui a pouco vão estar implementando. Já existe, eu já sei que no CDA da ACA, né? O SBIM Platform, né? O SBIM também você já pode, ele já tem um IDS Checker, eu ainda não testei para ver como é que funciona, mas deve ser possível você construir um IDS e você checar. Mas eu sei que o Blender BIM ele permite que você faça esse tipo de checagem, então você já pode, com esse conhecimento, criar as suas auditorias de IFC de forma automatizada, né, estabelecer aqui os seus requisitos de uma forma inteligente e padronizada. Né? Eu deixo aqui esses links para quem quiser mais informações sobre IDS. Né? Tem aqui o link do GitHub da Business Smart, né? A parte que fala a teoria do IDS. Né? Tem aqui, isso aqui é um site da comunidade Ozark, né? Tem esse cara aqui que ele escreveu, né, em programinha em Python, onde você constrói IDS, mas ele está desatualizado, né? Ainda está incompleto. E tem aqui também o Wiki do Ozark, que é uma comunidade open source, né, que fala também sobre essa especificação. Né? Então, para quem é meu aluno, as dúvidas podem ser colocadas no fórum. Né? Eu vou disponibilizar o material, né, tanto o IDS que eu fiz aqui, quanto os PDF dos slides lá no nosso fórum, né, no nosso grupo no Discord. E quem não é meu aluno, por favor, se inscrevam no meu curso, que vocês vão ter acesso a mais, além dessa aula, vão aprender mais sobre IFC. E a gente está sempre fazendo aulas extras, assim, encontros, né, ao vivo. Essa é uma aula extraordinária, que ela está aberta para a comunidade. Também vai estar disponível para degustação lá no site do curso, mas ela vai estar também no link do YouTube que eu vou disponibilizar aí para várias pessoas. Tá bom? Então, espero vocês até a próxima, onde a gente vai continuar falando sobre o OpenBIM. Valeu!